estou aqui à sua disposição, tá? Vamos. Bom, queria falar um pouquinho com você Sim. sobre essa questão da falta e dos impulsos. Tá. Primeiro, quero te falar que eu adorei a forma como você se descreveu para mim. Oi, querida. É tão importante a gente trazer a nossa experiência pessoal, né? E Sim. a nossa construção, que a gente fala para os outros, mas e a gente, né? É porque, assim, a identificação com alguma coisa que não seja título, né? Porque quando as coisas que eu já estudei, assim, aí fica parecendo tão amostrada, né, como diz no Nordeste, né? Porque eu fiz 3 graduações, não sei o quê, mas a coisa que eu mais que me difere, para mim mesma, é a experiência, né, o tempo mesmo, né. Porque aí eu já vi tudo, né, tudo. Eu posso assistir, só se for filme de terror, mas qualquer filme sobre relacionamento, parece uma carteirada, mas não é, né, porque é muito tempo. Assistir essa mudança do feminino de camarote, a mudança do casamento, né. Imagina, eu tenho 67 anos, né, então Caramba! 40 anos, um pouco mais de 40 anos num consultório, tratando casais quando nem existia terapia de casal ainda, né. Mas é isso, mas fala, por que você gostou desse jeito de apresentar? Porque eu achei que é diferente mesmo, né? E é legal a gente falar da gente, não, eu fiz isso, me formei não sei aonde. Isso é legal também, interessante e tal. Mas gostei que você falou que você é casada há muito tempo, que você tem seus netinhos, da sua família. Achei isso muito legal. Não sei, é porque essa implicação com o tempo, né, é uma implicação grande. Agora todo mundo está falando de envelhecer, eu já sei como é envelhecer, né, tá todo mundo com umas teorias. A Fernanda Lima me chamou para falar sobre menopausa, eu disse: "Fê", eu fui, né, ela pegou um pedaço. Eu não senti nada dessas coisas, estava de boa. Não? Não senti, nunca fiz reposição hormonal. Eu sou uma péssima referência. Eu nunca passei um creme no meu rosto. Eu nunca passei um filtro solar no meu rosto. Eu sou uma mulher nordestina, né. Inclusive vamos voltar para o Nordeste, tô fazendo uma casa lá numa praia super interessante. Então, assim, isso dito desse jeito, parece com tudo que eu quero desconstruir com uma mulher de garra, que nem não sei nada. Não é, né. Eu hoje, compreendendo tudo que o feminino precisa mesmo, desse aconchego, mas eu sou de outro tempo, né. Imagina, nasci em 1957, você pode imaginar. Sua mãe tem quantos anos, É. sua mãe? Minha mãe tem 50, Olha 51. isso, podia ser sua avó. É, Se sua mãe tiver queria uma vozinha, hein, Lô? meus netos têm 12, 10, 11 e 12, né. Mas eu não quero informalizar seu trabalho, eu tô aqui para fazer o que você disser, tá. Porque senão a gente tá batendo um papo do café Tá, demais. não. Não, mas eu acho ótimo, podemos falar sobre isso Sim, sim. sim. Na verdade, você falou uma coisa interessante, vou até fugir do script das perguntas, Tá, que é que você falou que você viu essa transformação do feminino de camarote. Me conta mais, fiquei tá. curiosa. Já estamos falando para todos? Já Já. estamos falando. Então, se eu parar para pensar, é assim, eu estava no momento em que o homem chegava no consultório e dizia: "Mulher minha não trabalha". E Sim. aí eu, no meio do caminho, a primeira vez eu me lembro muito bem, um rapaz disse: "Eu não vou casar com ela, porque ela não quer trabalhar", né. Olha como, mesmo nesse tempo que já ainda era a opressão absoluta, um homem decidindo: "Mulher minha não trabalha", eu no caso com ela porque ela não quer trabalhar, não quer ter profissão. E agora, né, nos últimos anos, eu acho que um dia nos livros de história vão nomear o que aconteceu com o feminino no Brasil, na minha leitura, nos últimos 6 anos, porque foi uma explosão absurda de mudança de paradigmas radicais. Então, eu assisti esse processo, né, até porque eu, as minhas avós nasceram em 1900, né, 1900, agora seriam 124 anos, né. A minha mãe e minha sogra, que moram com a gente, de 90 e 92. Aí vem a minha geração, né, nossa geração, a minha, vem a sua, que é dos meus filhos, e a dos meus netos. Então, assim, é muita convivência geracional, né. E aí essa o feminino, então, esse feminino de agora, eu tenho uma sensação absurdamente dolorosa. Os homens não vão conseguir dar conta dessa mudança, né, porque a gente, as mulheres, e eu estou, né, pensando como as mulheres, a minha geração ainda não está nessa, nunca vai chegar, né, nesse lugar que eu estou, mas eu estou porque para mim descortinou e eu fui me aprofundar nisso. Então, assim,
a mulher de hoje, ela não tem nem vestígio da mulher. Imagina que eu atendia no consultório uma mulher que ficava com uma crise absurda quando ela custava engravidar, né? A maternidade era o grande sentido da vida de uma mulher mesmo, era assim, uma mulher, ela podia trabalhar, ela podia ter um projeto de trabalho, mas a maternidade e o casamento era o grande projeto dela. Então, assim, tudo que você já sabe, porque acho que se eu falar assim fica repetitivo, mas eu estava nas dores, né, dessas mulheres, as dores das mulheres na monogamia fechada para ela e aberta para os maridos, né? Estava nas traições. E hoje eu estou num lugar incrivelmente lindo que os homens procuram mais terapia de casal para salvar o casamento do que as mulheres. Isso é 2024, tá? Estou falando de notícia fresquinha, 2024. Eu nunca tinha tido tanta tratativa com os homens da terapia, porque era assim, e ainda é muito assim, né? Não quero dizer que mudou radicalmente. A mulher insistia por fazer terapia, ele não queria. Terapia de casal é uma coisa impactante, né? Você atende também, né? Casais, né? Casal não, só né? mulher. Então, eu atendo casais e famílias. Já estive no consultório com 12 pessoas de uma família, né? Por isso que eu te falo que eu já vi umas coisas, né? Eu já vi umas coisas. Caramba! Eu tinha 2 gerações, né? O pai, a nova esposa do pai, todo mundo adulto, e eles vieram, os filhos, dos Estados Unidos, Belo Horizonte, reuniram no meu consultório num sábado, numa sexta-noite, e a gente descobriu que tinha muita coisa, a gente passou quase o sábado inteiro, foi uma coisa lindíssima, mas nunca tinha tido 12 pessoas, né? Mas assim, até me perdi o que a gente estava falando antes disso. Estava me contando que os homens têm vindo te procurar mais que as mulheres, numa taxa maior, né? Aí convenciam os homens a vir a primeira vez, né? Pelo fato da terapia de casal, na abordagem sistêmica, eu não conheço outras abordagens, teoricamente mesmo, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem terapia de casal a reboque de uma terapia individual, mas a maioria de nós, terapeutas de casais especializados em terapia de casal, estudamos a terapia sistêmica. Então, assim, a mulher vinha, então você pode, o seu marido quer vir, que é geralmente casais heterossexuais, né? Hoje eu atendo casais gays, assim, hoje eu tenho 2 coisas apaixonantes, eu estou especializada em tratar casais homossexuais femininos e masculinos, que são dinâmicas totalmente diferentes do casal heteronormativo, né? E casais de imigrantes, famílias imigrantes. Assim, muita gente saiu do Brasil recentemente. É uma coisa mais linda, assim, se eu pegar o mapa, casais na Austrália, até em Pequim, né? Casais em Berna, né? Então, assim, é super interessante essa parte. Agora, o que eu vejo hoje? Os homens me mandam mensagem, fazem todo o trabalho que a maioria das mulheres sempre fez. Assim. Não, eu vou falar com a minha esposa, pergunta logo o valor, trata tudo, né? A mulher muitas vezes tinha que, puxa, meu marido não vai querer gastar esse dinheiro, convencer. Quando eles vinham, porque a terapia sistêmica ela é uma terapia muito objetiva, muito prática, muito... a terapia de casal já é, né? A terapia de casal, a gente não vai investigar a infância do casamento profundamente, né? A gente vai compreender a dinâmica, é claro que a gente volta para lá. Então, assim, aí eles acabam se empolgando e ficaram. Nunca atendi um casal, nunca mesmo assim. Não gostei, não vou fazer. Mas agora a coisa mais bonita é ver os homens procurando, né? E os textos são maravilhosos. Textos que eu gostaria de guardar, mas não vou guardar porque não guardo nada do consultório. Eu guardo na minha cabeça assim, Luiz, por favor, alguém me indicou você, minha terapeuta indicou você, e a última chance que eu tenho de salvar meu casamento. E aí, como eu não tenho horário, aí eles insistem, né? Então, todo o movimento que a mulher fazia, aí eu acho que isso é uma mudança muito radical, né? Você não acha, Vicky, que é uma mudança muito radical, né? Gigante! E eu tenho percebido muito isso também. Sim. As minhas clientes que estão solteiras, elas têm uma grande dificuldade em encontrar homens que também estão nesse movimento, né? Então, de melhora, de mudança. Tanto que uma das perguntas que eu ia te falar aqui é essa, né? Como que você diria e como você cuidaria de alguém que está presa num ciclo de carência e impulsividade no amor? Porque eu percebo elas muito prontas, muito preparadas, mas quando a gente entra nessa área romântica, elas acabam falando, mas não tem opção, mas todos eles são assim. E aí acaba repetindo um padrão, às vezes por esse medo de ficar sozinha, ou porque tô sozinha há muito tempo e ninguém quer ficar.
Você sente que os homens não estão mais bancando essas mulheres? O que você acha que elas poderiam fazer? O que você vê aí, Lô? Eu acho que, como sociedade, nós, mulheres, eu vou falar, né, como uma classe, deixando de ser tão suporte para os homens, eles vão precisar rever a masculinidade deles, ok? Eu fiz até uma premissa na minha cabeça ontem que é assim: os homens não gostariam de sair do patriarcado, pelo contrário, o patriarcado é o paraíso dos homens, né? Concorda? Imagina, eu sou de uma geração que é assim absurdo, uma mulher geração, eu sou da geração. O homem chegava em casa, ficava lendo o jornal, enquanto a mulher esquentava o jantar, a mesa estava posta, põe o jantar, né? Então, assim, cuidando das crianças, muito esse esquema. A mulher dando suporte absolutamente total no emocional. Eu sou de um tempo, minha mãe dizia: não fala com seu pai hoje que ele está nervoso por causa do trabalho, né? Filtrando toda a realidade. E eu tenho uma referência incrível, que meus pais eram extremamente bem casados, que meu pai já faleceu. E eu via, meu pai era um cara culto, educado, ele era progressista, era de esquerda, na ditadura ele teve o risco de ser preso, sendo quase ninguém, porque era apenas um bancário. E esse pai que eu admirava, e esse casamento que eu admirava, tinha todo esse paradigma, né? Uma mãe que levava lanchinho na bandeja, e tudo bem, era feliz, ele dançava, eles brincavam, eles riam. Então, assim, essa mulher, que todas as mulheres que estão vivas hoje, dentro de relacionamentos ou querendo, elas não são mais, ou não deveriam ser, né? Algumas mulheres são apegadas ao patriarcado, assim. Não, uma mulher que faz terapia, por exemplo, ela entende que ela não é a gestora emocional do homem que está com ela, né? A gente está falando de casais hétero, e eu fazendo um recorte de classe social também, né? E aí, se a gente falar, eu tenho muito cuidado, porque às vezes eu escuto os podcasts todos e eu penso assim, meu Deus, né? É preciso ser considerada essa mulher que escuta podcast também, que de algum jeito, mas Claro. às vezes ela não é alcançada, porque a gente está falando sempre da realidade, né, de uma classe que pode fazer terapia, por isso que eu tenho esse cuidado. Mas essa mulher deixando de ser esse suporte, de gerenciar as emoções da casa e sofrer calada para não ter discussão, eu não sei como é que os homens vão lidar, porque eles não estão preparados, na minha leitura, como raça, né? Como evolução de uma raça. Como se retira o suporte, né? Porque é uma funcionalidade. Ele tinha uma mãe. Luiz, mas está falando de que homem? Qualquer homem adulto, o que alguém considera adulto. Uma mãe que fazia muita coisa por ele, né? E aí ele casa, uma mulher que fazia tudo. Aí a mulher com quem ele está casado, vou pensar em uma pessoa casada. Ele está casado, fazia também tudo, vou fazer tudo junto. Que bonito, amor romântico, vamos junto, viajar junto. Aí essa mulher começa a ver que quero ter vida. Não estou nem falando de alternativas de relacionamento aberto, nada disso, não. Estou falando de hábitos, né? Não, eu quero sair com meus amigos, eu quero viajar com meus amigos. E aí eu acho que tem um impacto absolutamente alto sobre essa estrutura de relacionamento. E aí é onde se explica, eu digo isso com muito carinho, com muito cuidado, os homens buscando ajuda terapêutica para ver o que eles vão fazer com isso. E aí o que eu criei ontem na minha cabeça foi assim: quando é que um homem sai do patriarcado? Quando é que um homem decide se desconstruir no patriarcado? Essa masculinidade patriarcal. Porque o homem tem uma tendência, o homem, o ser, né? As pessoas que têm pênis, que nasceram com pênis, né? Elas têm uma tendência a ser acomodados culturalmente, né? Por causa disso, porque tinha sempre alguém para ajudar a resolver. As mulheres, elas, ao descobrir, né, que elas podem ter essa liberdade, quando elas retirarem esse suporte, porque elas estão incomodadas, os homens acomodados e as mulheres incomodadas, se houver ali uma solidez, uma grande conexão, uma grande história, uma boa história, aí eu acredito que o caminho é esse homem vai buscar uma desconstrução, né? Se informar, que eu acho que é uma coisa que está absolutamente defasada hoje. O nível de informação das mulheres só aumenta, só aumenta, só aumenta, né? E infelizmente não é, por exemplo, artigos sobre a vida, artigos sobre educação de filho, acho um ótimo exemplo. Tem um casal jovem, bem casado, bonitinho, tem um filho. A mulher sabe tudo, ela sabe qual é a, né? Não é para dar palmada, educação positiva, educação Montessori, todos os tipos de informações úteis, né? Que não precisa ir tão longe, que a gente tem gente incrível para
ensinar parentalidade na internet, mas os homens não querem assistir um vídeo, né? Aí a gente vê a, mas essa mulher incomodada, se ela está numa relação que vale a pena para ele, para ela, ele vai ter que sair da acomodação, né? Eu acho que só vão conseguir, só vai conseguir se dar bem nas relações amorosas, do ponto de vista dos homens, os homens que saírem por causa do incômodo dessa mulher amada. Né, ele não quer perder, porque os homens também têm sentimentos, né, eles não querem perder. Os homens que estão soltos ainda, e as mulheres que estão, como a pergunta que você fez, eu acho que é preciso encontrar, né? Eu estou partindo do princípio que a mulher também está desconstruída, porque tem muitas mulheres pensando como eu pensava antes. Encontrar Tô parcerias, falando dessas mesmo. encontrar parcerias, né, que do jeito que no passado os elementos que vinculavam, que faziam um relacionamento começar, não estavam ligados a essas questões de gênero especificamente, mas estavam ligados a gosto, a afinidade, a educação, a, os interesses da vida. Eu acho que é preciso encontrar que pessoas com uma cabeça minimamente, um homem minimamente progressista, né, que olhe para a vida, para o progresso, para a evolução humana, para essa compreensão de que as coisas não podem mais ser assim. Então, as pessoas falam assim, mas é muito difícil encontrar essas pessoas. Eu não acho. Eu acho que o difícil é elas se cruzarem. Mas existem, né? Existem muitas. Eu acho que não tem homem ainda totalmente desconstruído, porque ainda não deu tempo. Mas eu acho que se uma pessoa já estiver em desconstrução, se um homem já estiver em desconstrução, é uma promessa. Agora, se o homem realmente for apegado aos padrões do patriarcado, aí eu acho difícil. Eu não sei se a sua pergunta era o que elas devem fazer. Né? Como foi que você... Eu acho que eu saí um pouco do objetivo inicial da pergunta, né? Mas acho que foi ótimo. E isso que você falou no final é algo que eu tenho falado muito para elas, e no geral, Sim. Que é a autorresponsabilidade, né? Então, todo mundo aqui está desconstruindo. A gente também, vira e mexe, cada um vai ter suas questões. Acho que a mulher está bem mais na frente, concordo 100%. Mas, assim, existe essa boa vontade? Quando você aponta uma coisa, a pessoa fala, putz, verdade, deixa eu parar e refletir sobre isso, deixa eu entender como eu posso fazer diferente. Ou não, entra naquela coisa do gaslighting, do virar o jogo, de tentar manipular a situação para deixar no comodismo. Então, Entendi. Isso que você falou, eu acho muito importante. É sobre a gente conseguir entender que, ok, tá desconstruindo, todo mundo vai errar, a gente pode ter essa boa vontade de explicar e de ir junto, mas o outro lado tem que ter boa vontade de ouvir, né? Por isso que eu fiz a ressalva, Vicky. O homem é acomodado, então baixo o que você está dizendo. Porque fica meio romântico assim, mas assim, essa mulher que daqui eu não quero perder. E assim, com muita facilidade, o homem se percebe defasado. O que acontece é que ele se fortalece no sindicato masculino, né? Que insiste em Uma manter... casa dos homens, exatamente, né? casa dos homens, que insiste em manter os padrões. Mas também uma coisa que eu até já falei quando eu gravei sobre isso, que é assim, a mulher não pode querer que o homem que está com ela pague toda a fatura do patriarcado inteira, né? Por isso que eu acho que começa esse processo, se já há um relacionamento, ele começa conflituoso. Porque eu não acredito que um casamento patriarcal, um relacionamento patriarcal, uma mulher tenha virada é uma forma interessante, mas assim, assimilado a obrigação dela, né, de ser feminista, né, de comprar a ideia do feminismo. Não é possível ser uma mulher ser antifeminista para mim, eu digo isso com muita dificuldade, que eu não quero falar mal de nenhuma mulher na minha vida, mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Até me sinto assim, como eu tô lutando com você, difícil, né? você tá defendendo. Então, assim, eu acho que o começo é conflito. Quando eu me tornei uma mulher interessadíssima no feminismo, meu marido disse assim, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo, né? E pediu assim, vai devagar, porque tá difícil para mim. E assim, para mim, quando descortinou tudo, era difícil mesmo. E em muitos momentos eu tive pressa. A gente ainda, todo mundo ainda cai, a gente ainda tem, mas tem muito que aprender. É uma desconstrução total, mas eu acho que, dependendo da forma como eu abordo esse homem, para apontar, e como ele também está com essa boa vontade. Por isso que eu associei
para sair do incômodo, ele tem que o incômodo é dela ele vai ser da acomodação para o incômodo dela, né? É uma viagem louca, né? Ele está acomodado e ele pega um avião para o incômodo dela, que é desastradíssimo, né? No começo, muito desastrado. Por quê? Porque é uma mudança muito radical. Imagina, eu sou de um tempo que era... Aliás, eu escuto gente falar isso, que o homem tinha que ser cavalheiro, né? Um cavalheiro é casado com uma dama, né? Então, ele abria a porta do carro para ela. Então, ela não tinha mão para abrir uma porta do carro. A mão tinha que ser a dele. Mas ele não tinha mão para arrumar a mala dele, ela que arrumava, né? Então, assim, essa coisa de cada um usar suas mãos direito, isso é um processo, né? Então, tem coisas que a gente até poderia continuar fazendo em alguma instância, mas a gente não vai fazer porque elas simbolizam, né? Elas apontam para um modelo de sociedade. Eu acho que é isso. Porque se um homem não tiver boa vontade de mudar, com um homem patriarcal, uma mulher inteligente, não precisa nem ser muito feminista, não. Uma mulher inteligente, ela não consegue mais elaborar, né? Você acha que eu estou sendo muito radical quando eu digo assim? Não, concordo 100%. Acho que é isso aí. A gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente fica tentando mudar esse homem, e a gente cai de novo nesse padrão da mãe com o filho, né? Você não é mãe dele. A gente pode se ajudar, a gente pode se explicar, mas controlar, vigiar. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu fiz um stories porque muitas mulheres me procuram para, tipo, você atende homem também? Você poderia atender meu marido? Gente, quem tem que buscar a terapia do seu marido é seu marido, né? Você mandar mensagem buscando a terapia dele não é seu filho, né? E aí eu postei um stories falando disso, e uma menina veio falar e falou: mas eu não posso, então, fazer esse movimento por ele, né? Ele nunca vai fazer sozinho. Aí eu falei: você pode aconselhar, você pode conversar, mas fazer o movimento por ele, não, né? Ele precisa ligar, ele precisa marcar, ele precisa pesquisar preço, ele precisa conversar, ele que precisa encontrar a própria terapia. Aí ela falou: tá, então eu posso persuadir ele, convencer ele, fazer essa pressão psicológica para ele fazer? Não foi isso que eu falei. Porque senão a gente entra de novo nesse lugar do cuidar desse homem, do colocar ele nessa posição de filho, de outra forma. Então vira uma armadilha. Acho que você está sendo zero radical. Olha que interessante, porque eu tenho uma compreensão do patriarcado como um homem que manda e uma mulher que manipula. Essa é a minha compreensão do patriarcado. Não foi à toa, né? Como foi que se sustentou tudo até agora? Porque tinha até quando tem uma passagem bíblica que diz que o homem é o cabeça, né? E tinha até uma fala que eu escutava, e a mulher é o pescoço. Então, é um modelo deplorável, né, de relação, né? Um homem que manda, e uma mulher... Até tem a música do Erasmo Carlos, não sei se você não é do seu tempo, que é uma música muito bonita, que ele diz: mulher, mulher, do barro de que você foi cheirada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. É uma música sobre o feminino, que é a esposa do Erasmo Carlos, a Narinha, que até ela morreu. Fiquei arrepiada de pensar na história deles. Aí ele diz assim nessa música, ele está descrevendo a mulher, ele diz: satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Essa música fez muito sucesso, e eu ainda estou cantando aqui com uma música muito bonita, mas esse trecho para mim descreve o patriarcado, né? Satisfaz meu ego, né? Um ego totalmente mal esculpido por uma sociedade, um ego duro, né? Esculpido, mas se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Enfeitiça com com sexo, né? Porque nem todos os homens também é casado com mulher e foram trair no prostíbulo, não. Tinha muitos homens, teve também muitos homens que foram fiéis nesse período do patriarcado. Mas ela tinha o poder, e ainda há casamentos assim, do sexo. Brigou comigo, você gritou comigo, então você não vai fazer sexo por uma semana, por um mês, porque o sexo era para ele, né? Então, sim, quando essa pessoa, eu digo com muito respeito, com muito carinho, se eu estiver ouvindo o podcast que ela falou com você, a dificuldade que uma mulher ainda tem de... porque dá para conversar sobre isso, né? Dá para dizer, sem persuadir, dá para dizer: olha, esse jeito que você está fazendo aqui não está legal. Tá, mas como é que eu mudo isso? Cara, eu acho que, no caso dela, né, ela fazendo terapia, né? Porque precisa mesmo. E fazer terapia com um terapeuta ou uma terapeuta que já tem a compreensão do novo feminino. Tem isso, né? Porque cada experiência assim, que eu tenho visto, e não posso falar assim porque é antiético, mas de homens que foram fazer terapia por insistência da mulher, geralmente a terapeuta da mulher indicando,
E aí foi desastroso, muitas vezes, na terapia de casal, porque chegou ali um reforço muito, muito ruim, porque o terapeuta, né, na sua masculinidade também não estou criticando, também não estava conseguindo perceber, né? Olha que complexidade, né, Claro. Vicky? Muito, muito complexo mesmo. Muito. Você falou uma coisa que encaixa muito. Meu analista ontem falou para mim. Sim, Análise a gente tem que fazer com bons analistas. Se sim, for para fazer com gente meia boca, é melhor você ir tomar um martini no bar dos seus é verdade, amigos, é verdade, é verdade. né? É isso mesmo. Ô, Lou, Diga, meu eu amor, ia te diga. perguntar, o que você vê? Quais você acha que são as maiores armadilhas assim dos relacionamentos de hoje? Vamos falar, né, dentro desse relacionamento monogâmico, não vamos nem entrar nas outras Sim, formas, sim. mas assim, o que você vê? O que você acha importante de observar? O que você acha importante de evitar? Você estava falando uma coisa muito importante, que é essa coisa de usar o sexo como moeda de troca e manipulação, Hum, né? Na pós-sexologia, a gente aprende muito sobre isso uhum, e a gente vê esse outro lado. Por que que ela faz isso? Porque para ela não está sendo bom. É o que você falou, o sexo é para ele. E se é para ele, então eu estou fazendo um favor, e se eu estou fazendo um favor, eu só vou fazer se você me sim. agradar. Só que olha como a gente entra num lugar onde o prazer ainda é do outro, não é nosso. Mesmo quando eu estou fazendo um favor, é um favor para ele e eu não estou incluída nisso. E aí é claro que a gente vai ter problema de desejo, é claro que a gente vai ter problema de libido. O que você vê disso e das outras questões? Então Me vamos lá. conta. Eu falei dessa mulher que pune sem sexo como mulher, aspas, do passado, né? E se a gente Uhum. pensar, não, mas ainda tem mulher que faz isso hoje, tá bom, então hoje ela é mulher do passado, né? Então, né, eu É, tô sim. brincando com as ideias. Hoje eu vejo muito, eu vou responder sobre as armadilhas, mas assim, armadilhas, eu vejo muito mais mulheres pedindo sexo no consultório do que os homens, em relações de média Olha e longa só. duração. Olha quanta inversão, né? Muitas, Tem os muitos dois para mim, sabia? detalhes. Diga, querida, eu não entendi. Falou. Não, eu vejo muitos dois. Para mim, É, chega muito esses dois lados. pois olha, vou te dizer. Comparando com o que eu. Assim, o casal chega para mim hoje e diz assim. Não, o casal chegava para mim até uns 25 anos da minha casamento, muito tempo, né? Uns 25 anos, assim, estamos com problema de sexualidade, de desejo, eu tinha certeza que era ele, e eu estava certa. De uns 10, 15 anos para cá, já começou a ser um ser outro. Atualmente, eu tenho quase assim, a convicção, mas eu vou perguntar, logicamente, não vou partir de nenhuma convicção, a incidência da mulher reclamando da qualidade e da quantidade de, Ah, com né, certeza. é muito grande. Então, o que Da acontece? qualidade, com certeza. Sim, a qualidade com certeza, Desculpa. mas tem uma coisa tão interessante, eu estava terapeuta já quando o estimulador de clitóris apareceu e o homem tinha pavor, né? Hoje ele é o primeiro que quer colocar numa viagem sexy o estimulador, né? Eu vou chamar de vibrador para ficar mais popular o nome, assim, na mala. Sugador, né? Porque no começo, ao conhecer um instrumento que seria usado para fazer o que eu deveria fazer, não, quem vai fazer sou eu. Mas eu descobri, né? O homem diz, não sei fazer, então traz isso. Para mim, isso é uma mudança de paradigma radical, né? Já foi uma Maravilhosa. ofensa para muitos homens uma mulher usar um estimulador de clitóris que deveria ser um objeto de qualquer adolescente, qualquer menino, qualquer mulher. A gente deveria ensinar a autoerotização, né? Tomara que a gente, você estudou sexualidade clínica, eu também fiz especialização, e acho que as coisas já mudaram até muito de lá para cá, mas estamos falhando muito em ensinar a autoerotização, como se a sexualidade ficasse só, né, é a função do outro, né, eu não, ou um ou outro, né, não conheço esse corpo, né, te vira aí e faz acontecer. Eu acho que hoje eu vejo muitas mulheres queixando. Qualidade, se a gente falar, a gente vai ser repetitiva. E assim, depois que a mulher descobriu, né, que ela pode ter prazer sexual, ela quer, né? E depois que o homem descobrir que não sabe fazer direito, ele não quer, né? E aí junta com a acomodação e também com uma coisa que eu acho que afeta toda a sociedade, mas acho que afeta muitos homens adultos, que é a tela, né? A tela, não sei como é que você tem visto no seu consultório, a tela nos relacionamentos de longa duração
Ela tem, assim, até os adolescentes, as crianças e os homens adultos, né? Os homens adultos sempre foram afeitos, homens héteros, à tela, porque a televisão antes, mas a tela, sim, tá lá, vendo no grupo de WhatsApp, do futebol, sei lá de quê, nada mais masculinizado do que isso, e, né, um excesso de estímulos, então acho que é isso, que é essa mudança. Eu acho que a grande armadilha continua sendo a nossa impotência. Aí eu vou tirar o recorte de gênero e vou falar homens e mulheres, e mulheres lésbicas e homens gays, e pessoas trans, todas as pessoas, a nossa dificuldade de realmente enxergar o outro, né? Enquanto nós estamos, até nessa questão da tela que a gente se volta, é minha tela, tudo é o meu interesse, então eu tô achando que a gente está com muita dificuldade, até mesmo num processo desse, em que a gente se torna mais ativa em reivindicar os direitos de uma mulher, os direitos dela, às vezes ela não está enxergando a dificuldade do parceiro, né, de chegar junto. Então, eu acho que esse não ver o outro, não saber como o outro se sente, não perguntar, aí, e consequentemente não dialogar, não tem nada mais crônico do que sempre foi como problema de relacionamento, que é a falta de diálogo, né? Então, para mim, a grande armadilha é todas as coisas que a gente viciou em fazer com diálogo. Então, você não concorda? Então tá bom, então eu também não quero mais. Acabou a conversa, né? O silêncio, né, que a gente já tem vários nomes, né, na corrente, punição por silêncio, castigo de silêncio, sei lá o quê, que sempre foi assim. A agressividade, né, a grosseria, a ironia. Então, assim, quando a gente conserta, né, vou falar assim, a comunicação, que parece uma coisa muito simples, o que fica, não, no terapia de casal é assim, quando a gente arruma a comunicação, o que fica é muito pouco para ser consertado, porque quando o casal aprende a conversar, né, às vezes tem questões, muitas questões de família de origem ainda, por incrível que pareça, divergência da educação de filhos, mas isso pode ser resolvido com conversa, e a sexualidade, né, que é uma questão muito grande, a forma de lidar com dinheiro, e eu estou falando de pessoas que têm relacionamentos já, né, há um tempo, que têm que lidar com essas questões. Eu acho que a comunicação ainda é o desafio. As mudanças de padrão, a falta de letramento, né? Duas pessoas conversando com uma pessoa que ainda não entendeu que certos conceitos não poderiam ser usados, aí, né, são ofensivos. Então, para mim, eu sempre caio nesse ponto, assim, aprender a conversar. Parece que não é difícil, mas é muito difícil, né? Muito, Explicar. porque vai entrar no emocional, né? Vai entrar em como eu me sinto e eu sentir que eu não preciso me defender de você não acha? O que eu percebo muito é que existe essa questão de eu precisar tanto me defender do outro que eu já não tô nem mais ouvindo o que ele tá falando, porque eu já tô me defendendo, eu já tô reativa, eu já tô tensa. E acontece muito porque realmente está tendo muita manipulação, está tendo, né, o gaslighting foi um dos termos mais pesquisados do ano passado, então isso existe. Mas ao mesmo tempo entra naquilo que você falou, não dá para julgar uma pessoa por todas as outras que passaram. Então, ou a gente vai tentar olhar para essa pessoa que está na nossa frente e presumir que a intenção dela é boa, até que isso se prove o contrário ou não, ou então a gente não vai se relacionar com ninguém, né? Exatamente. Pode ser, quando você falou, eu pensei assim, se um homem, vamos falar de novo do homem e da mulher, se um homem ele tem Sim. um comportamento, uma atitude, uma personalidade, um caráter abusivo, não tem nem, assim, não dá para nem dialogar, né? Porque aí a gente tem um vício muito grave, uma coisa que pode ser criminosa. Se existem elementos tóxicos numa relação, né? E o homem tem mais vocação para ser tóxico que a mulher por causa do poder, né? Porque todo assédio vem de uma pessoa mais poderosa para uma pessoa menos poderosa. Aí é diálogo. Há relações invertidas? Eu já atendi relações tóxicas para o homem. São raras, mas tem. Então, isso, a gente partindo de um ponto em que há uma chance de diálogo. Porque se for uma relação de poder abusivo ou de poder manipulador, opressor, de realmente nunca admitir o erro ou de punir retirando coisas, aí realmente não tem diálogo, porque tem alguém no poder que não vai dialogar. Mas a maioria das relações,
está sofrendo, as relações que já estão estabelecidas, por essa falta de manejo do diálogo, né? Porque dá trabalho, né? O trabalho escutar dá trabalho, né? Escutar para mim é um ato revolucionário, né? Escuta, escuta mesmo, né? Uma escuta boa, escuta ativa, escuta com interesse. O que a gente faz quando a gente tem... Você tem filho, Vicky? Você não tem filho, é novinha, né? Ainda. Não. Quando a gente tem um filho pequeno, e eu tenho os meus netos agora, você pergunta várias coisas que você não está interessado em saber da coisa que vai ser contada. Mas você sabe que aquilo ali é o assunto. Meus netos gostavam muito de Pokémon. Teve uma época que todos os três gostavam. Teve uma época que eu fui estudar sobre Pokémon, porque senão eu não conseguiria entrar naquela conversa ali. Porque eu perguntava assim, Pokémon é gente? Não, vovó. É monstro? Não. É o quê? É Pokémon, vovó. Aí eu disse, gente, eu tenho que acessar, né? Como é que o Pokémon evolui, né? Então, é Pokémon da água, da terra, do ar, do fogo. Até encontrei umas coisas místicas muito interessantes, mas o que eu queria era poder dialogar. Eu acho que no casamento a gente está o tempo inteiro precisando falar do Pokémon do outro, né? Assim, nem se, né? Total. Eu estou te ouvindo aqui sobre como foi a sua entrevista que você de trabalho, de emprego no mercado de trabalho, porque eu quero que você saiba que eu me importo que você está sofrendo. Vou pensar aqui num caso muito recente, de uma mulher que, né, foi cortada na empresa. Eu tenho certeza que aquele homem estava exausto, mas seria fatal não ouvir, né? E ouvir com interesse. Ou até dizer, o diálogo, eu acho tão bonito isso, assim, olha, hoje eu sei que eu precisava te acolher. Eu não estou legal, deixa eu descansar que amanhã eu te acolho. Coisas tão banais, às vezes eu falo isso e a pessoa fala assim, mas isso aí é muito perfeito. Não é, isso é vida, né? Isso que a gente faz, se a gente olhar o que a gente faz com criança, meu amor, a vovó vai brincar, mas amanhã a gente brinca, você explicou, tá tudo certo, né? Aí a gente saber o que é para explicar também, tem coisa que é para você explicar, mas eu ainda acho a comunicação, por isso que eu acho que qualquer pessoa, mesmo que não faça terapia, que não tenha acesso, que a pessoa aprender, fazer uma comunicação que não é... Eu não quero usar os termos tecnicamente, porque as pessoas que estudam os termos, elas usam isso com muita propriedade, e eu não quero usar a comunicação não violenta, porque eu não quero remeter a um conceito, eu queria remeter a tudo, assim. A gente aprender a conversar com essa naturalidade, né? Para a gente poder dizer não na hora que é não, mas, não, eu não quero fazer sexo hoje. Mas isso te machuca? Porque eu não vou fazer, porque eu não estou com vontade. Mas eu quero saber como é que você se sente com isso. Luiz, isso não é muita evolução? É evolução, mas a gente precisa, dando um passo, a gente consegue fazer em outros relacionamentos, né? Mas a disposição, aquilo que você falou, né? A disposição de fazer. Na minha opinião, a grande armadilha ainda é desistir de se comunicar, desistir de começar a se comunicar, desistir de escutar, não entender, né, como é que se escuta. É um caminho, né? Porque mesmo os casais de muito tempo juntos, eles têm que reaprender muita coisa, né? E a gente, né, cada dia vai ter mais coisa para aprender, né? Não sei se isso responde para você, Vicky. Muito. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é a parceria. Então, tem até um exercício da Brené Brown que eu adoro, que entra um pouco no que você falou, que é dos 50-50, né? Porque acho que 80-20, porque nunca vai ser 50-50. Eu posso dar 50, você pode dar 50 e a gente se encontra no meio. Às vezes você vai dar 80, eu vou dar 20, às vezes eu vou dar 20, você vai dar 30 e vai faltar. E aí a gente precisa junto pensar, ok, hoje junto a gente chega nos 50, falta 50, o que a gente vai fazer? Em vez de cozinhar, a gente vai pedir um delivery, em vez de arrumar casa, a gente vai deixar isso fazendo no fim de semana, vamos marcar um compromisso, ou seja, é a parceria que só pode vir através da comunicação. E até o que você falou do sexo. Então, assim, eu percebo muitas mulheres se sentem rejeitadas quando o parceiro não quer ou a parceira não quer. E aí elas levam o não para o pessoal. E aí, um dos grandes trabalhos que eu sempre tento fazer e trazer é você pode falar que não de uma outra forma e buscar escutar com receptividade. Então, são os dois polos. Eu gostei muito também de você trazer a comunicação com a escuta. A comunicação não é só falar, né? Às vezes a gente acha que comunicação é só falar. Exato. Então, de falar, olha, eu não quero hoje porque eu tô cansada, porque eu não tô afim,
mas eu te acho linda, eu tô aqui com você, vamos tentar marcar um momento no fim de semana pra gente ter um date, fazer alguma coisa, e daí eu acho que vai rolar. Ou seja, eu posso reafirmar pra pessoa sem só falar, não quero, ou então virar a cara, ou então a gente pode comunicar as coisas de uma forma mais amável, Verdade. porque isso resolve a maior parte dos problemas, você não acha? Total. É que tem uma coisa na relação. Eu acho muito o que você falou, eu concordo muito. E eu fiquei pensando assim, por que a gente faz isso? Por que as pessoas fazem isso? Né? Eu vou me tirar disso porque espero que eu e você já tenhamos aprendido que não é assim. Por que nós somos tão ruins Sim. em receber esse não na conjugalidade ou na tentativa de construir uma relação por excesso de expectativa de felicidade naquela pessoa, né? Se aquela pessoa é a única pessoa capaz de me fazer feliz, cada não dela entra né, vai para um fator multiplicador absurdo. Então, é, estar, conhecer o que eu quero, lidar com as discordâncias. Essa imagem da Brené Brown tem uma, eu tenho uma que eu acho que é assim, é parecida, que é assim. Para mim, a relação a dois, ela é como se fosse uma planilha de Excel e cada um vai fazer os seus depósitos e, eventualmente, vai fazer saques. E, às vezes, faz um saque absurdo, uma traição do que é combinado, é uma coisa absurda de grande. A gente precisa saber o que é depósito e o que é saque para cada um. Né? Em outras palavras, a imagem, a analogia é primitiva, mas eu acho que ela ajuda. Aí eu penso assim, uma mulher faz assim para mim. O homem fala assim, tá vendo? Então, eu fui grosseiro, mas depois eu fui dar um beijo nela, ela não quis. Aí a mulher diz, então, você foi grosseiro e ainda veio me dar um beijo. Então, aí nessa hora fica nítido para mim, né? O que para ele era um depósito do saque que ele tinha feito, né? É E para saque, ela era o né? segundo saque, né? Então, nesse momento que a terapia faz, e lindamente, é dizer assim, qual era a intenção? Você está entendendo que isso, para ela, né? Essa dificuldade masculina e humana, mas de pedir desculpa, dizer, puxa, foi mal, vai dar o beijinho, passar por cima. Os homens também reclamam disso, né? Depois ela vem toda suave e não reconhece que errou. Então, nessa armadilha da comunicação, essa dificuldade de reconhecer os erros que desde sempre, né? Desde a infância, até nós, os pais, essa dicotomia, né? Essa polaridade. A professora gritou comigo, que absurdo, vamos lá brigar com a professora. Né? E eu acho que a gente deve acolher mesmo. Puxa, brigou com você, deixa eu te acolher aqui, que deve estar chateado, mas vamos entender o que aconteceu. Não, existe um conceito sociocultural que eu vivi muito quando criança. Todos os filmes, todas as novelas, todas as histórias tinham o mocinho e o bandido, né? Talvez a herança, né, até da cultura cristã, o bem e o mal, o céu e o inferno, né, a virtude e o defeito, filosoficamente também. Então, esses entremeios, né? O que é esse não dentro de... Olha que interessante, né? O passivo-agressivo, né? É uma quebra desse conceito do bom e do mal, né? Mas eu não gritei. Mas não gritou, mas falou baixinho e foi, né, extremamente agressivo na forma de falar Claro. baixinho. Né? Então, descobrir que no meio disso tem várias questões intermediárias, né? Essa forma de... que o diálogo é o desafio maior, né? Inclusive no diálogo, descobrir a delícia de estar calado, né? Como é que duas pessoas podem viver tantos anos juntas ou tantos meses e ter assunto toda hora? Não precisa, né? Às vezes o pessoal chega no consultório e fala assim, a gente está com falta de diálogo. Eu digo, eu estou com falta de assunto, né? Porque tem um mito romântico que todo mundo... É claro que a gente tem que cultivar muitas coisas legais. Se cada um tiver seu mundo e houver interesse, tem muita coisa para conversar. Mas tem hora que não, né? Cada um está lendo o livro. Então, a comunicação que também suporta o silêncio, né? Que suporta o não quero falar agora, mas isso não é para te punir, porque eu não estou legal, porque a comunicação é uma grande poesia que é muito difícil de ser virar essa inspiração para tudo, né? Achei isso genial, é isso mesmo. É ter esse espaço do silêncio onde eu vou ter minha vida, você vai ter a sua separada, e depois a gente vai poder se encontrar, conversar, ou até ficar em silêncio junto, cada um fazendo suas coisas, sabendo que tá tudo bem. É aquele silêncio leve, né? Isso. E outra coisa legal que você falou Sim.
Ah, desculpa. Não, sim. É da falta. Então, da gente saber lidar também com essa falta, né? Que acho que a psicanálise traz isso muito Sim, bem, que é, cara, às vezes não vai dar, às vezes a gente vai frustrar o outro, às vezes a gente vai querer fazer coisas diferentes, às vezes não vai ter assunto, às vezes vai ser chato, às vezes vai demorar. Então, qual é essa falta também que a gente está disposto a suportar dentro das relações, né? O isso, que a gente está disposto a entender, o que a gente está disposto a aguentar, isso. entendendo que a gente não está falando aqui de manipulação e de nada disso, acho importante ressaltar, não é sobre aguentar abuso, não é Não, não. isso, mas é aguentar as discordâncias, as Uhum, diferenças, isso, né? Às vezes aquela pessoa é muito legal, mas ela não gosta das mesmas coisas que você a todo momento. Às vezes você não vai gostar de um determinado grupo de amigos do seu namorado. Não vai ser nada, né, essa coisa que você trouxe do bonzinho e do sim. malzinho, do príncipe e da princesa. Então não vai ser sempre felizes para sempre. E aí, o que a gente vai fazer quando não tiverem felizes para sempre, Sim, né? sim. E e você falou, às vezes vai frustrar, né? E se vai frustrar muitas vezes, mas quando a gente perceber que está se frustrando, ou o outro está se frustrando muitas vezes, a gente não tem não é só que aprender a lidar com a frustração, é a rever também a expectativa. Porque tudo isso, fazer tudo junto, eu vou ter esse namorado para ele aplacar, ou essa namorada que vai cuidar de mim, isso é um tiro equivocado, né? Não dá para colocar, vou usar a falta da psicanálise, eu tenho que aprender a lidar com o meu sintoma, com a minha falta, para poder me relacionar com alguém, porque se eu colocar essa missão em alguém, é a minha condição, né? Vai ser o tempo todo essa, essa solidão a dois, que é dolorosa demais, né? E isso, digamos que uma pessoa conseguisse falar disso. Cara, eu me frustrei com a sua atitude. Eu achei que você ia fazer isso e agora não quero nem falar porque eu estou chateada. Quando eu digo esses exemplos, assim, e sempre as pessoas na terapia falam assim, não, mas se eu chegar nesse ponto aí, eu digo, mas é uma, é uma ideologia de comunicação, né, que você vai aprender, né, você sabe disso, assim, é que fala assim ou fala assado. Quando você tem essa ideologia, é como relacionamento aberto e fechado, monogamia aberta, monogamia fechada. Não é um instrumento para nada, é uma ideologia, né? Duas pessoas que acreditam que se tiverem uns combinados diferentes, não tem nada a ver com o casamento, com o relacionamento tá bom ou tá ruim. Então, para mim, a comunicação, ela também é uma ideologia, assim, compreender que sem comunicação a gente não evolui. E também vamos discutir aqui o nosso padrão de comunicação. Vou discutir nada. Então, deixa eu te mostrar. Quando você diz isso para mim, eu perco toda a vontade de me comunicar. Quando você puder, vamos rever isso, porque não está legal. Eu estou partindo do princípio que as duas pessoas ainda não estão se degladiando, né? Eu digo assim, a discordância é saudável. A discordância não é saudável, é o conflito. O conflito pode ser resolvido? Pode. Mas a terceira coisa para mim é a briga. Briga, sim. A briga tem uma utilidade no relacionamento que eu acho incrível. Há coisas que nós só dissemos um para o outro ou uma para a outra, né? Ou quando existe um certo impulso da raiva, né? Aí tem uma briga horrorosa quando a pessoa diz nada do que ela pensa, mas ou diz da forma, pega os pontos fracos do outro e usa para outro tipo de briga. Mas essa briga saudável, essa briga é muito útil, né? Famílias que cultivaram modelos onde não se pode brigar, tem tantos ressentimentos que é triste. Né? Você senta assim com a família, como a gente falou no começo, e aí eu falei da de 12, vamos falar de 4, de 5 pessoas. Coisas que nunca foram. Não, porque não podia brigar, porque né, um conceito, né, que quando eu fui mãe existia, que todos os amigos têm que ser. Todos os irmãos têm que ser melhores amigos. Não! Não pode existir uma amizade mais compulsória do que amizade de irmãos, se for imposta. Mas se calhar, né? E a pessoa tem um irmão ou irmão gêmeos, e ainda ser a pessoa com quem você tem afinidade, você viajaria para a Europa de mochila com essa pessoa, que sorte, porque a maioria dos irmãos não é assim, né? A maioria dos irmãos estava disputando um lugar na família e cresceu, e se não pudesse brigar, então a briga. Aí vamos lá, eu falei da discordância, necessária, essencial. O conflito, sim, atrelado à discordância muitas vezes, porque não sabe lidar com a discordância.
Porque até eu coloquei no Instagram, acho que ontem isso, como desfazer uma discordância, como se fosse um pequeno diálogo, um microdiálogo, tornando uma discordância pacífica, né? Deu a entender que vai transformar na concordância. Não tem problema, né? Eu estava fazendo curso de sexualidade na Unicamp, e aí eu tenho um professor que estava ensinando metodologia de um jeito muito incrível, usando a mitologia, foi muito legal essa aula. Ele falou uma coisa e um aluno né, que nem eu assim, bem mortal, e o professor muito bom. Aí ele disse, professor, eu não concordo com o que você falou. Aí ele disse, tá bom, continuou dando aula, né? Aquilo para mim foi tão legal, né? Foi tão marcante que eu estou contando hoje, um dia numa aula assim, o professor, assim, ele não foi desprezível, ele até disse, tá bom, fulano. Não era hora dele parar para... E aí eu pensei assim, olha que legal, né? Esse homem aqui tão sábio, um grande humanista, dizendo que não tem problema discordar, porque a gente acha que discordo, né? Agora com a internet, isso tem uma voz, né? Eu discordo porque a minha discordância fica aqui, sim, que lugar legal para a gente discordar. Aí a briga, eu falei que tem briga útil, a briga que mais destrutiva e a briga repetida, aí a gente tem uma crise, né? Aí na crise vem um negócio assim doloroso para mim, que é a despaixão, né? Eu inventei essa palavra porque eu não achei outra. Despaixão é assim, né? Dá até para você deduzir que é um nível tão elevado de ranço, de bode, de obrigação de ficar ali porque se separar, tem coisa para separar, os filhos pequenos, sei lá o quê. Tudo que uma pessoa faz, a outra diz. Desculpa. Né? Quando é apaixonado, tudo é lindo, né? Aí é o perigo, a despaixão. E aí eu acho que é onde um casal precisa buscar qualquer possibilidade de orientação, né? Eu detesto dizer buscar o terapeuta de casais, porque eu acho que isso pode até parecer publicidade de terapia, mas assim, tem um interventor neutro, que é muito difícil, né? Mas é importante, porque senão tem ruptura, não tem jeito, né? Então, só para dizer, concordar com você, Vig, assim, como não tem discordância, né? Qual o problema da discordância? Por que a discordância do outro, no amor romântico isso, né? Me ofende, né? Qual é o problema, né? Exato, exatamente. A gente pode concordar e discordar, e nesse ponto você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Ou então vamos encontrar uma outra alternativa, que é, né? E aí a gente vai ter que ter essa capacidade de inventar soluções, porque não tem nada pronto, não tem uma fórmula pronta. A gente vai ter que ir criando conforme a gente vai indo, né? E se não conseguir a solução, dizer, estou percebendo que a gente não está conseguindo, né? Depois a gente consegue. Vamos jantar? Teve um tempo que eu falava assim, que o casal podia estar discutindo, vamos assistir o Jornal Nacional naquele tempo, né? Era assim, um super hit o Jornal Nacional. Aí as pessoas diziam assim, mas é possível isso? É possível porque a gente está discordando nas ideias, né? Não, vamos aqui, a gente está discordando de uma coisa, assim, se não for uma coisa que vai determinar o próximo fato, assim, não, então vamos fazer o seguinte, depois das férias a gente vamos nos acertar sobre isso aqui, porque eu acho mesmo que as coisas não são de vida ou morte de uma maneira geral. Se não estiver, né, fazendo a mesma ressalva, incluindo coisas que lesam, que são agressivas, que são violentas, mas a gente costuma ser muito implacável com a discordância, por causa do mito do amor romântico, que dá a entender que as pessoas se entendem para sempre e se entendiam mesmo de um jeito horroroso, que era alguém mandando, e agora não vou nem ficar explorando esse negócio da mulher manipulando, porque a manipulação feminina era uma saída, mas era muito pouco honrosa, né? Mas esse casamento era para sempre mesmo, né? Uma pessoa estava lá no comando, a outra pessoa estava servindo, fazendo tudo, fazendo sexo sem vontade, fingindo orgasmo. Uma coisa eu sempre falo nisso, porque para mim, fingir orgasmo ainda é época de mulheres no casamento hétero, no relacionamento hétero, coisa mais absurda, né? A maior símbolo de opressão da mulher para mim é que a mulher finge orgasmo. E essa crítica não é às mulheres, é aos homens, né? Mas às mulheres treinadas, adestradas para disfarçar a incompetência de um homem, né? E ficarão... Exato, né? É isso. Ela sendo lesada pela incompetência e dizendo, não, eu vou fazer de conta que você, né, de que você está fazendo direito, né? E essa proteção financeira, né? Um homem que não triunfou, que não chegou num lugar qualquer, a mulher disfarçadamente pagando as contas para ninguém.
ninguém saber, a falta de transparência. E aí as pessoas convivem, né, veem que as coisas são assim, mas sempre porque o masculino precisa, né, ter essas duas coisas funcionando, né, a conta bancária e o pênis, né? Se não tiver essas duas coisas funcionando. E, né, por isso que eu digo para os homens, se você soubesse como o feminismo pode lhe tirar de um lugar ruim, né? Porque é muito mais legal quando eles entendem isso e vão desconstruir, né, essa masculinidade dolorosa, tóxica para as mulheres, mas dolorosa para eles, né? Tóxica para a sociedade, né? Para os filhos também, porque é muita relação de poder. Mas é isso. Total, isso que você falou é muito importante, né? Então, sim, as mulheres manipulavam lá atrás como uma forma de sobrevivência. Então, antigamente era necessário. É mecanismo de defesa, não tem jeito. Mas hoje em dia a gente já começa a ter muito mais opção, né? Claro que não é todo mundo ainda, e existem casos e casos, não dá para a gente generalizar, mas hoje a gente já começa a ter opção, hoje a gente já começa a poder escolher sair desse lugar. Então, se você está num lugar onde você precisa manipular para ter o que você quer, onde você precisa persuadir, será que vale a pena você estar aí? Né? Se você precisa dessa ferramenta para poder se relacionar, será que essa é uma relação que vai... será que essa é uma relação que vale a pena manter? Então, hoje em dia, a gente precisa se questionar, senão a gente entra nesse lugar que a vítima se transforma no abusador, que se transforma na vítima, que se transforma no abusador, e até quando, né? Verdade. E na comunicação é que isso se desfaz, né? Esse esclarecimento sobre esses lugares, eu acho que está mais claro para qualquer mulher, em qualquer classe social. É que algumas mulheres não têm nem tempo, porque tem que trabalhar o dia inteiro e dar conta de né, de um relacionamento que a mulher já tem filhos ali para cuidar, e, como sempre, sobrecarregadíssima. Mas quando eu digo que o diálogo é uma grande ferramenta, mas a executar também aquilo que está sendo conversado. Por isso que eu digo que é a ideologia, porque não é só, tá bom, eu vou escutar, tá? Pela ideologia do diálogo, nós vamos descobrir como é que é essa funcionalidade, né? Porque ninguém quer ficar sozinho mesmo. Os homens também não querem ficar sozinhos. Eles ficam tudo. Às vezes eu acho que tem umas heranças assim, né? Os homens fazem cada coisa, assim, principalmente agora o relacionamento pela internet. Mas eles vão no consultório também chorar, dizer, querem encontrar uma pessoa muito legal. Né? Então, essa forma selvagem, afetivamente, de se relacionar, é muito lesiva também, né, para eles. Então, eu vou insistir nessa coisa do diálogo, fica até repetitiva, a conversa, a transparência, né? A gente podia... Né, tem coisas que tão legais de se dizer para a pessoa assim, olha, assim, eu não estou feliz. Se dizer, você é um idiota, você é um babaca, você é uma babaca. Assim, não estou feliz assim. Será que a gente pode encontrar isso que você faz me incomoda profundamente, né? Mas a gente tem tantos mecanismos horríveis, fecha a cara, né? Não vai mais, agora também não vou. Agora você vai ver o que é bom. Faz ciúme, né? Aproveita e manda uma mensagem para alguém, né? Assim, tem todos esses mecanismos, eles são do amor romântico. Acho que uma boa coisa para a gente fazer, Vicky, seria arrumar nossa caixa de ferramentas emocionais e dizer, isso aqui serve, isso aqui é do amor romântico, não me serve mais, né? Porque não serve. O amor romântico é uma construção, a gente fala tanto assim, amor romântico, mas se a gente for pegar assim, cada elemento, tudo isso que a gente está falando, né? Essa funcionalidade da autoridade versus a estratégia, né? Para não ficar falando que é manipulação, para o podcast não trazer uma rotulação, que as mulheres são manipuladoras de forma alguma, né? Não é isso, né? Era assim que o casamento patriarcal funcionava. Porque uma mulher, quando ela conseguia convencer, né, o homem de alguma coisa, ou então ela fazia o contrário, ela era super mimada, isso também é muito patriarcal, né? Fazer tudo que a mulher queria, minha princesa, se você quiser eu lhe dou o mundo. Muito, tudo que remeter à desigualdade na parceria é ruim, né? Mas se a gente pegar a caixinha de ferramentas emocionais e falar, não, isso aqui eu não quero mais, a chantagem, o autoritarismo, estou falando das duas pessoas, né? A manipulação, a falta de transparência, fazer ciúme, né? Forjar situações para... Se duas pessoas têm afinidade e um projeto de ficar juntos,
né, vai ficar. Tem a questão de encontrar essa pessoa, né? Encontrar. Às vezes eu vejo que passam pessoas interessantes na vida de algumas mulheres e vice-versa, e às vezes a pessoa não está com disposição, né, para saber, para compreender e para avaliar, uma mulher avaliar no homem o potencial de despatriarcalização que ele tem, porque tem homem que tem um potencial para isso também, né? Mas que não vai ser automático, não vai, né? Bom, eu amei, foi muito Você legal. gostou? Muito obrigada pela disponibilidade, Imagina, por estar aqui querida. comigo. Senti que a gente estava tomando café junto mesmo. Pois Você é, também? eu fiquei um pouco preocupada, porque assim, a gente fala de muita coisa, mas eu espero que tenha sido como você gostaria que fosse, né? No seu Ai, foi do jeito projeto. que tinha que ser, eu adoro. Pois é, eu adorei também. Encaixou Eu adorei tudo. também. E eu desejo muito sucesso no seu projeto, né? É tão legal esse projeto, vi que você, né, tá o tempo todo falando diretamente com as mulheres. Quanto mais as mulheres escutarem, quanto mais elas ouvirem isso, né? Mais a gente vai ver essa mudança, né? Que eu tenho visto no consultório, num determinado segmento de quem consegue chegar na terapia, mas é muito legal ver esse letramento do feminino, né? E você tem seu projeto aí de letrar o feminino e isso é muito legal, porque as novas gerações, né? Eu vejo que já vem com uma, eu acho que não tem mais nem tempo de eu falar isso, mas tem uma história da minha neta também que eu acho sensacional. O meu neto, que é o irmão dela, Pode contar, que a gente quer ouvir. eu tenho 3 netos. Aí, meu filho tem uma menina e a minha filha tem um casal, um menino mais velho, e eles são muito amigos. E aí meu neto aprendeu a tocar marcha nupcial no teclado, e agora tem 10 anos, ela tinha uns 6, eu acho, 7, sei lá. Aí, e ela estava no quarto, eles dois, são irmãos. Aí ele falou assim, maninha, quando você casar, eu vou tocar, olha que eu vou tocar no seu casamento. E eu filmando ele tocando e filmei para ela, mas eu nunca pensei que ela fosse falar isso. Ela falou assim. E ela, né, um casamento super legal, a mãe e o pai assim, super harmônicos. E ela disse assim, ela parou o que ela estava fazendo e falou assim, isto se eu quiser ter um casamento. Bem calma assim, porque eu não sei ainda se eu quero ter um casamento. Porque falta muito tempo ainda para eu decidir se eu quero ter um casamento. E aí naquela hora eu queria sair pulando, né? Porque eu tinha uma neta de Orgulho, 7, né? né? 7, 8 anos, uma geração, né? Porque eu não acho que isso é. Ela é muito, muito perspicaz, ela é muito profunda, ela é muito filosófica, ela é muito peralta, assim, ousada, mas ela falou de um jeito que talvez, né? Hoje eu ainda tenho dificuldade de encontrar uma mulher de gerações antes da dela que pensa, será que eu quero, né? Como hoje essa lindez de assim, será que eu quero ter um filho, né? Não sei se eu quero ter, né? A mulher poder dizer, ou então eu não quero ter um filho, essa liberdade de ser o que ela quiser, né? Outro dia a gente conversou sobre isso de novo. Ela disse, vovó, eu acho que eu não quero, porque assim, eu quero me dedicar à minha profissão. E ela é louca por bicho, ela quer ser veterinária. E eu acho que se eu me casar, tiver filho, eu não vou conseguir. Talvez, então, assim, é muito interessante ela poder circular nesse lugar, né? Aí tem a hora que a outra também diz, aí muda de ideia. E a gente, né, as gerações antes da dela, a minha nem se fala, né? Porque eu sou totalmente de outra geração, de outro tempo. Isso não estava em questão, né? Eu quero ter um casamento, se eu quero ter filhos, se eu quero, se eu vou me dedicar a uma profissão. Então, eu acho muito promissor, né, o que vem por aí, né? Então, a, nós também nos desconstruindo, nós que estamos adultas vivas hoje nas gerações, e talvez as crianças venham já com essa, sei, uma percepção diferente, né? Assim como eles vêm com uma percepção digital, uma percepção também do feminino, né? Não mais segmentado para cuidar de bonecas, né? Mas para fazer escolhas, né? Isso é fundamental, né? Tá bom? Total, isso é muito lindo. E eu sinto que a minha geração tá bem nessa transição, e é muito legal ver essa geração mais nova já tendo esse empoderamento, né? Porque eu, por exemplo, não quero ter filho. Sim. Mas ainda assim, para mim, várias pessoas falam: ah, mas você é nova, ah, mas você pode mudar de ideia. Então ainda existe isso. E para elas não é nenhuma questão, né? Assim, eu vou ver se eu quero na hora que isso chegar e tá tudo bem.
Então, da gente conseguir aceitar, isso é muito legal, né? Exato, De ter essa exato. naturalidade. Na sua geração, vi quantos anos você tem? 28. 28. Na sua geração, olha, bem novinha. Na sua geração, a gente ainda tem muitos discursos controversos, né? Então, assim, Uhum. e com discursos controversos, com a polarização dos ideais de sociedade, a gente vê muito fortalecimento, né, do ideal conservador, não vou chamar de ideal, né, do pensamento conservador, e aí as coisas ficam arraigadas, né? Então, até nisso a gente precisa ser didático nessa sociedade, né? Assim, porque algumas coisas a gente vai precisar ensinar para as outras pessoas, né? Coisa linda, né? Você, uma mulher de 28 anos, eu não quero ter filho, não quero ter filho, pronto, tá tudo certo, né? Mas aí, eu vou explicar porque eu não quero ter, né? Aí a pessoa vai combater o argumento, e é isso, ter o direito de não querer, ter o direito de querer, é isso, né? É outra mulher, né? E para aí eu repito, por isso que o tempo é um grande aliado, né? Porque eu fiquei assistir tudo isso sentada na cadeira, dizendo assim, meu Deus, que privilégio! É tanto que para eu assistir uma série é a coisa mais difícil, sabia? Porque o que eu vejo É, nas vidas das pessoas assim, é muita riqueza, né? Quando eu acho que assim, eu acho interessantíssimo. Todo mundo gosta de série, pouca gente não gosta, mas assim, eu acho tudo muito arrastado. Eu só vejo minisséries. Se eu assistir, as que eu assisti na minha vida são minisséries. Porque eu fico procurando assim, alguma coisa pra gente ver, eu e meu marido, no fim de semana, quando a gente quer ver, porque assim, é é muito fora do real, assim, e não é um fora do real que me distrai, se não for, porque a intensidade filosófica da vida, né, a profundidade, sei, eu acho que até é uma coisa de, talvez, em todas as profissões haja isso, né? Não, já trabalho com isso, mas a vida das pessoas é muito bonito, é muito lindo, é desorganizado, os episódios são desorganizados, é muito legal, né? Então, é isso. Acho que fora de sequência, né? fora de sequência. Uma das coisas, o roteirista às vezes tem que ser a própria pessoa, né? O terapeuta É, entra como testemunho daquele, da forma de fazer o roteiro, mas é isso. Nosso café aqui parece que a gente iria mais até o jantar, né? Mas eu não sei que ainda tem o tempo. vamos. Eu, Total. Não, só para fechar. Ah, desculpa. Não, Quer falar alguma coisa? eu ia agradecer. Eu achei que eu ia tomar a iniciativa de parar de falar para você poder terminar, né? Não, eu ia só trazer isso que você falou que eu acho muito importante, que é a gente conseguir bancar o não quero para tudo, né? Então, não precisa justificar porque você não quer ter filho, não precisa justificar porque você não quer casar. Porque eu não quero, às vezes, já é Isso, mais do que motivo isso. suficiente. Então, eu queria fechar falando isso. Não, Ah, vou pode falar só falar? isso, complementando o que você falou, que eu acho que é isso que a gente tem feito, por isso que a gente não termina. É assim, quando eu vou dizer por que eu Sim. não quero, eu corro um risco absurdo de criticar a pessoa que está naquele argumento, né? A pessoa fala assim, Uhum. eu não quero ter filho por isso. Aí a pessoa que tem um filho e acha que aquela fala pode ser ofensiva para ela, porque nessa liberdade de não querer, nossa sororidade feminina tem que respeitar muito o que a pessoa, a mulher que ainda quer. Isso que para nós pode representar a liberdade. A liberdade não é de não querer, a liberdade é de não ser obrigada a, né? Não tem agora um novo padrão que a gente vai ter que seguir. A gente é livre para escrever o roteiro da nossa própria história, né? É isso. Total. Lô, muito obrigada, eu Eu amei. também amei. Conta só onde a gente pode te encontrar, onde elas podem saber mais do seu Eu acho que no trabalho. Instagram, sabia? Eu acho que no Instagram, porque todo dia eu trago alguma reflexão, sem compromisso, é super desorganizado. Eu coloco filme de política, eu coloco um monte de coisas. É o lugar onde tudo que eu acho que valeu a pena para mim, eu coloco, né? Então tem lá uma coisa absolutamente espontânea. Tem gente que se oferece para organizar meu Instagram. Não quero nada de organizado, não. Eu quero ter uma inspiração. Às vezes, um dia que eu atendi, um dia como ontem, que eu passei o dia inteiro em São Paulo, atendi, tinha várias coisas para dizer. Aí, em algum momento, eu vou soltar lá e as pessoas. E eu recebo muitas mensagens assim: olha, muito obrigada, porque você me põe para refletir, porque às vezes é uma coisa que. Eu é no meu Instagram, que eu acho que é onde todo mundo me acha, e eu respondo todo mundo que manda mensagem, nem que seja alguma coisa, ó, não posso responder agora, só não faço consultas pessoais, mas o meu Instagram acho que é o lugar.
Obrigada também por isso, viu? Foi muito legal conversar com você, eu amei, viu? Você... Também amei. Muito obrigada. Beijo, querida. Beijão, Beijo. viu? Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube, victoria.mansur. Ah, também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa com você aqui nos comentários. Até o próximo episódio.